Olá, meu nome é Adolfo Saxida e hoje eu quero conversar com vocês sobre os 4 grandes ajustes que vão ocorrer na economia brasileira em 2015. Bom, o mais óbvio e evidente deles é o ajuste fiscal. Cara, as contas públicas brasileiras, tirando o Banco Central que acha que elas estão normais, todo o mais sabe que as contas públicas brasileiras estão calamitosas. Então, olha, não tem choro e nem vela. Não interessa se é a Dilma, se é o Aécio, se é o pastor Everaldo, se é o Eduardo Campos, não interessa quem vai ganhar. 2015 vai ter ajuste nas contas públicas. Qual é a diferença se ganhar a Dilma ou se ganhar o Aécio, por exemplo? A diferença é que, como a equipe econômica da Dilma é notadamente ruim, o ajuste fiscal vai ser feito via inflação, que é a pior maneira possível de se fazer um ajuste fiscal. Que é o quê? É deixar a inflação na casa dos 8% mais ou menos, entre 7% e 8%. Você deixa a inflação entre 7% e 8% por 3 anos, você basicamente acabou com o problema fiscal. Porque as receitas do governo são indexadas, então a arrecadação aumenta, mas as despesas não. Então, eu acredito que o ajuste fiscal, se a Dilma ganhar, vai ser feito via inflação, o que é a pior ideia possível e imaginável, mas compatível com o modo PT de governar. Se o Aécio Neves ganhar, se o pastor Everaldo, se o Eduardo Campos ganhar, se outros ganharem, o ajuste vai ser feito nas contas mesmo. Então, de acordo com a estrutura do orçamento brasileiro, não dá para fazer um corte muito grande de um ano para outro. Então, como é que vai ser feito? Vão ser feitos vários cortes ao longo de 2, 3 anos. Então, quais são os cortes que vão acontecer? O salário mínimo não vai reajustar. Investimento público vai continuar baixo. Você vai ter que aumentar a parceria pública e privada. Você vai cancelar imediatamente os repasses do Tesouro Nacional para o BNDES, o que, aliás, é uma bênção. Tem que acabar logo com isso mesmo. Funcionalismo público não vai ter reajuste. Você vai congelar uma série de despesas. Então é isso. Então, não tenho dúvida. Ano que vem vai ter ajuste fiscal. Se a Dilma ganhar, via inflação. Se outro candidato ganhar, eu espero que seja de um modo mais responsável ao longo de 3, 4 anos, com cortes recursivos no orçamento. Então, o primeiro ajuste para 2015, contas públicas, não tenho dúvida. O segundo ajuste, inflação. Cara, não tem como a inflação não dar um pulinho em 2015. Por que não? Basicamente, porque a inflação hoje já está acima de 6% ao ano. Mas ela está acima de 6% ao ano porque o governo está congelando o preço do combustível e ele diminuiu artificialmente o preço da energia elétrica. Isso sem contar que o governo tem dado desonerações tributárias para maquiar a inflação. E sem contar também que o governo tem usado congelamento meio explícito na questão de preços administrados. Então, meu amigo, em 2015 não tem choro, não tem vela. Vai aumentar o preço do combustível, vai aumentar o preço da energia elétrica, várias desonerações tributárias vão deixar de ocorrer, então alguns produtos ainda vão aumentar mais ainda de preço. E é óbvio, né? Lembrando que desoneração tributária é só na cabeça dos malucos do governo que combate a inflação. Desoneração tributária está varrendo a inflação para debaixo do tapete, que é o que esse governo tem feito. Congelar preço, desoneração tributária, diminuir na marra o preço da energia, é varrer a inflação para debaixo do tapete. Agora, uma hora não cabe mais debaixo do tapete. Então, em 2015, nós vamos ter um repique inflacionário. Justamente por causa dos preços administrados, do congelamento explícito de preço que o governo tem feito. Então, esses preços, gasolina, energia elétrica e vários outros preços administrados vão dar um pulo em 2015. Então, o segundo ajuste para 2015 é a inflação. Esses preços que estão sendo controlados na marra pelo governo vão dar um pulo. Terceiro ajuste para 2015, câmbio. Cara, olha, o câmbio está estranho. A taxa de câmbio chegou a bater 2,40. Por que a taxa de câmbio bateu 2,40? Simples. Bastou o governo americano, o presidente do Banco Central americano, falar algo mais ou menos assim: olha, talvez, quem sabe, eu estou achando que lá para frente eu vou aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos. Cara, o presidente do Banco Central americano falou isso num dia. No dia seguinte, a taxa de câmbio brasileira, pimba, desvalorizou na hora. Por quê?
Porque assim que aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos, boa parte do capital que está aqui vai correr para a economia americana. Então basta o governo americano sinalizar com o aumento de juros lá, que já bagunça um pouco a taxa de câmbio aqui. O Banco Central brasileiro está gastando 100 bilhões em operações de swap cambial para manter a taxa de câmbio. A taxa de câmbio aqui estava em 2,40. Uma semana atrás, ela estava em 2,20. Cara, alguém acredita que a taxa de câmbio aqui é 2,20 mesmo? A balança comercial é cheia de problemas. As contas externas brasileiras cheias de problema. Como é que a taxa de câmbio está descendo? A inflação aqui subindo. Não, está errado isso. Então, não tenho dúvida. Ano que vem nos reserva também um ajuste cambial. Aliás, alguns até vão argumentar comigo que não, que o ajuste cambial é esse ano, depois das eleições. Então, logo se encerra o segundo turno, nós já vamos ter um ajuste cambial em 2014 mesmo. Pode ser? Pode. Mas não tenho dúvida, a taxa de câmbio não é 2,20 e também não é 2,27 do jeito que estava hoje. Por quê? Porque basta o Banco Central parar de intervir que ela sobe. Então as pessoas falam assim, Adolfo, como é que você sabe? Você é gênio? Por acaso você é gênio? Como é que você sabe qual que é a taxa de câmbio? Não sou gênio. O que eu estou dizendo é uma coisa simples. Basta o Banco Central parar de intervir no câmbio que o câmbio deprecia. Basta o Banco Central parar de intervir diretamente na taxa cambial que o real desvaloriza. Então está na cara que a hora que o Banco Central parar de fazer essas intervenções, o câmbio vai desvalorizar. E somado a isso, lembre-se, 2015 vai aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos. E aí, meu amigo, vai dar problema aqui. Aumentou os juros lá, o governo brasileiro é obrigado a aumentar os juros aqui também. Então, pepino está crescendo. Então, na minha opinião, independente de ganhar Aécio, de ganhar Dilma, quer que seja, a taxa de câmbio vai desvalorizar. Ou depois das eleições esse ano, ou em 2015. Então, já falei 3 ajustes. Agora o quarto ajuste. Mercado imobiliário. Meu amigo. Olha, tem umas coisas no mercado imobiliário que as pessoas não comentam. Eu fico vendo as pessoas falarem do índice FIP-ZAP. O índice FIP-ZAP, que é o que mede preço de imóvel, é um índice de pedida. Ele não é de negócio. Cara, você tem um imóvel, ele custa 100 mil hoje. Passa 2 meses, você fala assim, custa 105 mil. Sei lá, estou chutando. Mas você vai reajustando. Isso não quer dizer que você vai vender por 100 mil e nem que você vai vender por 105 mil, não. Então, o índice FIP-ZAP é um índice importantíssimo. Eu uso ele no meu trabalho. Me parece que é um dos melhores índices que você tem no mercado. Só que você tem que reconhecer uma limitação que ele tem. Que ele está olhando o preço de pedida do imóvel. Então, quando esse preço aumenta, não quer dizer que o preço dos imóveis está aumentando. Porque você não sabe o desconto que está sendo dado. Então, parabéns à USP e à FIP por montar esse índice, tá? Mas a gente tem que reconhecer essa limitação dele. E tem gente que não está olhando para isso. Outra coisa é chamada de extrato. Distrato é aquelas pessoas que pagaram o imóvel na planta e depois não conseguem pagar mais na hora que entrega as chaves. Aí ele tem que voltar atrás no negócio. Esse número está aumentando. Eu não vejo ninguém comentando isso. Outro detalhe. O tempo para você vender um imóvel está aumentando também. E as pessoas não comentam isso. Olha, vai ter um ajuste no preço do imóvel em 2015. Eu não vou dizer para você que o preço do imóvel vai desabar. Isso não vai acontecer. Na minha opinião, não vai acontecer. O que é que vai acontecer com o preço do imóvel, na minha opinião? Na minha opinião, o preço do imóvel vai cair 5% ou ficar parado. Então, se eu tiver que arriscar, o que vai acontecer com o preço dos imóveis no ano que vem? Provavelmente ele vai ficar parado em valor nominal. Ou no máximo cair 5%. Mas que isso não vai cair. Na minha opinião, não cai. E aí o que acontece? Você está com uma inflação de 6, 7%. Então, o simples fato do imóvel não aumentar de preço já é uma perda considerável para quem está com imóvel. E em alguns casos pode ter essa queda aí de até 5% no valor nominal. Então, eu acredito que vai ter um ajuste no preço dos imóveis no ano que vem. Agora, outro detalhe importante.
não se esqueça do que eu estou falando. Aumentou a taxa de juros no mercado americano. Meu amigo, vai dar problema direto no Brasil. Por quê? Só para você ter uma ideia, o brasileiro médio, ele deve mais de 45% da sua renda anual. Eu vou repetir para você entender. Na média, um brasileiro comum, ele deve 45% do que ele vai ganhar ao longo do ano. Meu amigo, imagina o que vai acontecer com essa dívida quando a taxa de juros aumentar. Porque essa taxa de juros, não se iluda, ela não é fixa não. Muito desses financiamentos que o brasileiro está fazendo, a taxa de juros varia. Aumentou a taxa de juros nos Estados Unidos, o que acontece? O dinheiro vai sair do Brasil e vai para os Estados Unidos. Para evitar isso, o que o governo brasileiro vai ter que fazer? Vai ter que aumentar a taxa de juros interna. Quando o governo brasileiro fizer isso, o que vai acontecer? Essas pessoas que estão endividadas vão se confrontar com uma taxa de juros maior. E aí é pepino. E aí você vai ter gente endividada, com pouco dinheiro para pagar as contas, desemprego subindo um pouco, porque os juros subiram. Como é que essa pessoa vai fazer para pagar o imóvel? Então, esses são os 4 ajustes que eu vejo para 2015. Contas públicas, inflação, taxa de câmbio e mercado imobiliário. E de novo, 2015 vai ser um ano ruim. E se você acha que já viu um ano ruim, espera só o que vai acontecer com o Brasil assim que aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos. O Brasil devia ter feito os ajustes enquanto era tempo. Infelizmente, o governo decidiu fazer populismo em vez de fazer um trabalho sério. A conta vai chegar em 2015 e ela vai ser salgada. Meu nome é Adolfo Saxida e eu espero que você tenha gostado.